Então, vamos tratar aqui de um conjunto de regras práticas para determinação do NOx em fórmulas moleculares. Então, é um critério da utilidade, gente, é um critério pragmático, da prática, né, de como é que nós vamos desenrolar essas coisas. Essencialmente, quando tratarmos de substâncias compostas. Por quê? Porque em substâncias simples, o NOx assume o valor zero por excelência. Então, eu vou chamar aqui de regra 1. Eu costumo dizer ao pessoal que seria muito mais prático construirmos um aplicativo que calculasse o NOx utilizando esse conjunto de regrinhas que nós temos que estabelecer. Então, regra 1, elementos que nunca... Eu gostaria de escrever nunca em maiúsculo, mas agora acabei já escrevendo, que nunca mudam de NOx. Quais são eles? Os elementos da 1A. E eu vou escrever lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio e prata que valem ou valerão sempre mais 1. Elementos 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio e zinco, cádmio. Esses elementos, mais 2 sempre. É um princípio aqui de construção com esses elementos. Tenho também alumínio e bismuto, mais 3, e flúor, menos 1. Ou seja, na memorização, esses elementos são os elementos cruciais para vocês verificarem que o NOx tem que ser fixo. Por exemplo, se alguém escrever
Aí, CaO2, ou então um OF2, ou então a molécula de KH. Na outra aula eu falei que geralmente o O assume o valor menos 2, geralmente o H assume o valor mais 1, desde que você tenha substâncias que sejam, no mínimo, ternárias. Ah, pode ser que o O valha menos 2 em binárias? Pode, mas o conceito aqui é o seguinte: tem uma estratégia que a gente faz assim, ó. Porque o que a gente quer calcular é o NOx médio. Como o Ca não muda de NOx nunca, então o valor do Ca será sempre mais 2. Um Ca e 2 Os, esses 2 Os devem juntos assumir carga menos 2. Para que 2 Os assumam juntos a carga menos 2, é fundamental que cada um dos Os assuma a carga menos 1. Então, essa é uma interpretação possível, particularmente vou escrever aqui embaixo, para que a soma seja 0, 1 Ca vai valer mais 2, 2 Os vão valer menos 2. A mesma história aqui no OF2. O F é o NOx fixo, menos 1 sempre. 2 Fs valerão menos 2. Cada O deve valer mais 2. Então, para quem acaba pensando nas formas mais atalhos, o O menos 2 sempre. Não, calma lá. Tem uma série de moléculas em que o O assume valores diferentes do menos 2. No KH, quem assume valor fixo é o K, por isso o H valerá menos 1 no hidreto de potássio. Primeira regra, eu acho que está discutida aí. Eu vou chamar de regra 2. Elementos com baixíssima variabilidade do NOx. Quais são esses? Pela ordem. H, que assume o valor mais 1, e o O, que assume o valor menos 2. Isso aqui só não acontece exceto em alguns binários.
No caso do H, a única exceção em que ele não vale mais 1 é quando ele estiver na forma de metal mais H. Quando estiver assim, o H valerá menos 1. Então, essa é a única exceção para o H não valer mais 1. Na verdade, não é uma exceção, né, gente? É uma regra. Por quê? Pela fila de eletronegatividade, o metal está à direita do hidrogênio na fila. Dessa forma, o metal acaba cedendo elétron para o hidrogênio, ou o hidrogênio toma elétron do metal, formando o que a gente chama de hidretos metálicos. E o O só não vale menos 2 quando não for o prioritário. Então, quando ele não estiver como ordem prioritária para ter o NOx atribuído. Vamos pensar um caso aqui. KHCO3. KHCO3, que é o bicarbonato de potássio. Num caso como esse, você pode vir aqui e cravar. O H vale mais 1, o O vale menos 2. E o K também valerá mais 1. Quer dizer, quem terá o NOx calculado, ou o NOx, vai procurar o NOx do C. Ao procurar o NOx do C, a estratégia é essa daqui, ó. Do K mais 1, do H mais 1, o total dos Os, menos 6. Quer dizer, para zerar o sistema aqui, o C deve ser mais 4. Então, este o caminho mais direto, mais objetivo para nós determinarmos os NOx médios nas fórmulas moleculares. É uma ótima estratégia considerar aí essas possibilidades. Ou, se vocês, por exemplo, se depararem com coisas do tipo Al2, SO4, 3. Eu gosto de fazer assim, ó. Escrever Al2, S3, O12. Dando praticidade para isso, os exercícios, na maior parte das vezes, eles vêm pedindo assim, ó, calcule o NOx do elemento em destaque, calcule o NOx do elemento que está em negrito, calcule o NOx do elemento com maior variabilidade. Então, aqui, se eu usar a regra 1, que o Al vale mais 3, e a regra 2, que o O tende a valer menos 2,
só não valerá menos 2, só pode acontecer de não valer menos 2, se for em algum binário em que ele não é o prioritário. Então, aqui, mais 6 o total dos ALs, menos 24 o total dos Os. Sobrando para o S, mais 18, ou seja, cada S deve assumir um valor mais 6, o que é uma indicação clássica desse elemento. Para poder melhorar aqui, eu vou chamar uma regra 3, que eu considero crucial, gente. Que quem está no ensino médio tem quase que por obrigação reconhecer os íons que são os íons clássicos da química. Então, se porventura aparecerem nas fórmulas os nitratos, você deve reconhecer que o nitrato deve valer menos 1. Você deve reconhecer que o nitrito também deve valer menos 1. Você deve reconhecer que o cianeto também vale menos 1. Você deve reconhecer que o sulfato vale menos 2 ou 2 menos. Você deve reconhecer que o fosfato deve valer menos 3 ou 3 menos. Você deve reconhecer que o hidróxido deve valer menos 1 ou 1 menos. Nitrito, nitrato, cianeto, hidroxila ou hidróxido, na verdade, fosfato, sulfato, é fundamental que a gente tenha os valores desses elementos como referência. Tem uns exercícios que vem assim, ó. O cara fala, tem um CaX, um OH3 e um PO4. E o exercício pergunta para você quanto vale X. Qual é a estratégia, amiguinho? O Ca, ele tem NOx fixo, ele é mais 2, desde que não seja substância pura, né? O OH vale menos 1. O fosfato vale menos 3. Então, os negativos valem menos 3, menos 3. Ou seja, os negativos assumem o valor menos 6. Para que os positivos valham mais 6, se cada Ca vale mais 2, são necessários 3 Cas para que essa fórmula fique correta. É só um probleminha de natureza algébrica. Então, fiquem atentos para esses íons chamados de íons típicos
ou íons clássicos, como eu chamo aqui. Eu marquei 6. Na verdade, eu gosto de uns 10. Tem o carbonato, o bicarbonato também, que eu acabo colocando nesse mesmo bojo aí. Vou chamar de regra 4, que são elementos com baixa prioridade. Essencialmente em binários e em orgânicos. Quais são esses elementos? O nitrogênio, -3. O cloro, bromo e iodo, -1. O enxofre, -2. E o fósforo, -3. Então, se porventura você se deparar com alguma fórmula que tenha esses elementos aí e não tenha sido informado acerca das suas prioridades, é importante ressaltar que em compostos binários, ou seja, compostos formados por 2 elementos, esses caboclos aqui acabam assumindo essas cargas dependendo da necessidade. Vou fazer um exemplo só para encerrar. Um SnCl4, por exemplo, ou um SnCl2. O Cl está num binário, o Sn não é um elemento com NOx fixo, tal. Então, é possível descobrir que o Sn aqui valerá +4, assim como aqui o Sn valerá +2. Serve muito para nomenclatura, né? Cloreto de estanho 4. E aqui um cloreto de estanho 2. Só para matar a curiosidade. É isso que nós temos de cálculo para o NOx.